Boa noite, galera. Estamos aqui ao vivo, né? Conforme combinamos. Tentar manter o foco, né? Manter o padrão aí dos estudos aí nesse nosso período de quarentena, né? Certo? Enquanto a galera vai se conectando aí, vamos conversar um pouco sobre esse período que estamos vivendo, certo? Nós sabemos que o mundo todo está sendo vítima de uma pandemia, né? E nós, como cidadãos, nós devemos fazer a nossa parte. Tanto seguindo as recomendações, né, do Ministério da Saúde, do Governo Federal, certo? Como também conscientizando as pessoas, né, a manterem-se em suas residências, certo? Para procurar evitar a proliferação desse vírus. Beleza, pessoal? Hoje, como prometido, nossa segunda live. Espero que seja melhor do que a de ontem, né? Tô tentando seguir aí. Peguei o bizu da galera ontem passando o feedback da aula, né? Queria agradecer aí os elogios, né? Que a galera fez aí pra mim, certo? Tô tentando fazer minha parte, fazendo essas lives. Hoje eu trouxe mais 10 questõezinhas, procurar ser um pouco mais vagaroso, certo? Hoje a gente vai falar de conceitos básicos, basicamente sobre memórias, certo? Tirar algumas dúvidas, quebrar alguns tabus, certo? 10 questões, mandei o PDFzinho nos grupos. Agora o gabarito é só aqui com a gente na live, beleza? Gabaritar e comentar, certo? Conforme a gente aí estava falando agora há pouco da pandemia, né? Vamos fazer nossa parte, galera. Vamos ficar em casa, vamos ter muito cuidado com a higiene, procurar sempre lavar as mãos, certo? Conscientizar o colega, os familiares, os amigos, beleza? Para não procurar não sair de casa. Lógico que tem momento que é inevitável, a gente às vezes tem que sair. Eu, pelo menos, tô com 2 dias que estou em casa, enfornado direto, né? Mas vai dar certo, beleza? Cada um tem que fazer a sua parte, certo? Então, certo? Agradecer aí a presença de todos os guerreiros aí, almejando aí a aprovação no concurso público. Logo, logo a gente vai se livrar aí desse vírus e junto vamos batalhar a aprovação do nosso concurso público, beleza? Hoje, informática para concurso, um tema que eu procurei abranger que seja para, vamos dizer assim, os mais diversos concursos possíveis, beleza? Mandar um abraço aí para os meus alunos, em especial, né? Os alunos aí do Papa Mike e os alunos do EB Concurso. Um abraço aí para meu amigo Ranieri e para meu amigo Eliano, beleza? Vamos começar? Bora para a primeira? Vamos lá para a primeira questão, beleza? Bora lá. Qualquer comentário, galera, qualquer dúvida vocês vão postando aqui que eu vou tentando sanar as dúvidas dos senhores e das senhoras. Beleza? Vamos lá, hoje nossa aula 2, questões básicas, questões sobre noções básicas. Vamos lá para a primeira questão. Ó, nossa primeira questão de hoje. Certo? Um periférico de computador do tipo entrada. Galera, ó. Periférico do computador do tipo entrada. Está representado de forma correta em qual alternativa? Quando a gente... Vou mudar aqui um pouquinho aqui para o slide. Hoje eu preparei uns slidezinhos também, ó. Quando a gente fala de periférico, certo? A gente vai ter 3 classificações de periféricos, beleza? Eu vou ter que ter muito cuidado com a banca, cara. Por quê, Farra? Porque tem banca que entende que periférico de entrada é exclusivamente de entrada, como eu coloquei no slide. Tem banca que entende que um periférico de entrada e saída, ele pode ser também de entrada, como ele pode ser também de saída, beleza? Então vamos a algumas definições aqui, ó. Dispositivo de entrada, exclusivamente de entrada, ó. Envia informações ou dados para o computador, beleza? Ó, exemplos: teclado, um mouse, um microfone, um scanner, beleza? Um leitor de código de barras, uma câmera webcam, certo? E os dispositivos de saída. Enquanto os de entrada enviam informação para dentro do computador, os de saída recebem a informação do computador. Beleza? Bora lá. Os de saída, mesmo esquema. Ó. Existe banca que entende que dispositivo de saída vai ser exclusivamente de saída. E existe banca que entende que o dispositivo de entrada e saída, ele também é de saída. Certo? Fala, como é que eu vou ficar antenado? Cara, questão. Você vai ter que ficar antenado na questão. Às vezes, a gente vai procurar um termo que a gente chama de
mais correta, beleza? Das alternativas, certo? Então vamos lá, ó. Dispositivo de saída, um exemplo, monitor, caixa de som, projetor, impressora. Essa impressorazinha aqui, ó, a gente já tá bisurado, né? É uma impressora térmica, beleza? Ó, tipos de impressora. Já que eu falei de impressora, né? Vamos falar dos tipos de impressora que a gente tem, ó. As impressoras que a gente tem mais populares, beleza? É a impressora laser, que ela utiliza toner. Lembra o que é o toner, né? É um pó, beleza? Que ao ser pré-aquecido vai derreter e vai fazer a impressão, certo? A impressora jato de tinta, ela utiliza cartuchos de tinta líquida, beleza? A impressora de impacto, ela é aquela impressora matricial que utiliza fita para impressão. A impressora térmica, ela utiliza aquele papel térmico. Lembra daquela impressorazinha que você recebe o cupomzinho fiscal e a atendente diz assim, ó, tira uma cópia, senão vai apagar, não é não? É porque é uma impressora térmica, beleza? E a impressora de cera, que ela utiliza blocos de cera. Lembrando que a gente tem uma impressora também que é muito cobrada em questões de concurso, que é essa aqui, ó, a impressora plotter. São utilizadas para impressões maiores, onde a qualidade de impressão deve ser excelente. Ou seja, é para imprimir planta que eu digo planta de casa, certo? É para imprimir banners, para imprimir mapas, beleza? São comuns em empresas de engenharia, arquitetura e estúdios fotográficos, certo? Todas as impressoras, se vier só impressora, é somente saída, beleza? É exclusivamente de saída. Bora lá. Dispositivos de entrada e saída. Muito comum as bancas chamarem esses dispositivos de híbridos, beleza? Dispositivos híbrido. Estou passando aqui só para quem está chegando agora, estou passando os bisus aqui na primeira questão para a gente já ir matando nas outras, beleza? Dá uma clareada melhor. Os dispositivos de entrada e saída, em determinado momento ele é de entrada, ou seja, ele envia informação para dentro do computador e em outro momento ele vai ser de saída, certo? Ele vai receber informação do computador. Alguns exemplos, ó. Os discos, dispositivos de armazenamento, ó. Um drivezinho de CD ou DVD, um pendrive, um disco SSD, um HD SSD, um HD convencional, um floppy disk, ou seja, um drive de disquete, um drive de Blu-ray e um drivezinho de fita magnética, né? Uma fitazinha magnética. Todos são de entrada e saída. Outros exemplos são os rádios. Farrapo, o que são os rádios? São os dispositivos que vão me dar acesso à rede, vão auxiliar no meu acesso à rede, beleza? Vamos lá, quais são? Ó, um roteador, um hub, um switch, um adaptador wireless, isso aqui, um access point ou um modem, beleza? Vamos para outros exemplos. Outros dispositivos híbridos, ó, monitor sensível ao toque, ó, igualzinho que tem no meu smartphone, estou falando com vocês agora, beleza? Igualzinho eu tenho aqui no meu iPad. E isso aqui, Farrapo, que é, ó, tá vendo que tem um scannerzinho em cima e a impressorazinha embaixo, ó, e esses cartuchozinhos de tinta aqui, que é uma tecnologia que agora a gente chama de Book Ink, beleza? Isso aqui é uma impressora multifuncional, 3 em 1. Escaneia, imprime e copia, beleza? Bora ver aqui, vamos deixar esses barramentos USB para daqui para pouco. Bora lá para a primeira questão, voltando. Então vamos lá, ó. Um periférico de computador do tipo entrada está representado de forma correta em qual alternativa? Bora lá. A, pendrive. Pendrive é o que, galera? Pendrive ele é entrada e saída. Farrapo, tu falou agora há pouco que algumas bancas elas entendem que o entrada e saída ele também é entrada. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cara aqui que é AP. Por enquanto ele não estaria totalmente correto. Eu vou ver se existe uma opção mais correta do que ela, não é não? Plotter, lembra do plotter? Plotter é uma impressora de grande porte. Plotter é somente saída. Monitor, ó, o examinador colocou monitor LCD, para o cara tentar confundir com o monitor touch, não é não? O monitor touch ele é entrada e saída, mas o monitor LCD ele é somente saída. E o mouse? Mouse é o quê? Mouse é exclusivamente de entrada. Aí, ó, então, show de bola. Gabarito, letra D.
Show, né? Questãozinha dessa aqui cair na prova, hein? A gente cai matando, não é não, galera? Beleza? Vamos para a segunda. Eu vou ler a questão, vou dar um tempinho hábil para vocês responderem, beleza? Para a gente comentar. Acerca dos conceitos básicos sobre hardware. Lembra o que é hardware? Hardware é a parte física do computador, beleza? Tudo que é físico, tudo que é rígido. Assinar a alternativa que apresenta apenas memórias do tipo secundária. Ixi, farrapo, o que é memória secundária? Não lembro mais não, ó. Então vamos lá. Bora procurar aqui memórias secundárias. Opa, tá aqui, ó. Memórias. Bora falar sobre memórias. Bora lá. As memórias, elas podem ser auxiliar, secundária ou de armazenamento. Beleza? É uma categoria de memória. A outra categoria é principal, primária ou de trabalho. Pode vir com uma dessas nomenclaturas. Vai depender da banca. Certo? Então vamos lá. As memórias auxiliares, secundárias ou de armazenamento são os discos. Ou seja, são as unidades de armazenamento em massa. São as unidades onde as informações elas vão ficar gravadas permanentemente, a não ser que eu vá lá e apague. Beleza? As memórias primárias ou as de trabalho, elas são as ROM, as RAM e a cache. Farrapo, e os registradores? Já eu falo sobre registradores. Registradores, cara, ele tem uma, vamos dizer assim, uma peculiaridade que eu preciso que vocês fiquem QAP, beleza? Na hora da questão, certo? Então vamos lá, bora falar de cada uma. As memórias auxiliares, secundárias ou de massa, beleza? Elas são, que também são as memórias de armazenamento, não é isso? Elas são usadas para gravar os dados que são manipulados e armazenados dentro da máquina, certo? Ou seja, que são manipulados na memória principal. Eu manipulo na memória principal, certo? E gravo na memória secundária, fica lá armazenado. Ó, memória auxiliar é o componente do computador responsável por armazenar dados permanentemente. Tem uma grifadazinha aqui. Estas memórias auxiliares mantêm os dados guardados mesmo após o desligamento do computador, certo? São os que chamamos de discos. Ó, as memórias auxiliares secundárias ou de massa, elas são, ó, pendrive, um MP3 player, certo? E aí, Fernandão, meu peixe. Um abraço aí pro pessoal aí da Serra Talhada aí no Pernambuco, beleza? Fernandão, tamo junto, viu? Bora lá. Cartões de memória, fitas de backup, certo? Drivezinho de CD e DVD, ó, um zip drive, lembra? Um zip drive, um disquete e um CD RW. Tudo são memórias auxiliares. Lembrando que aqui é só exemplificativo, certo? Bora lá. Memória principal, ó, são usadas para abrir e manipular as informações contidas dentro da memória auxiliar. Deus te abençoe aí, meu filho Vitor. Viu? Calibre 12. Bora lá. Ó o frango ostentação, meu peixe merendinha. Bora. São usados para abrir e manipular informações contidas dentro da memória auxiliar. O que está na memória auxiliar, eu vou mandar, eu vou executar, eu vou manipular na memória principal, certo? A memória principal é a memória de trabalho. Beleza? Vamos lá. As principais características das memórias principais. Bora. Primeiro vamos falar da memória RAM. A memória RAM, ela vai estar dentro das memórias principais, como se vier perguntando qual é a principal memória do computador. A principal é a memória RAM, beleza? Ela é a principal memória de trabalho, certo? Bora lá. RAM, Random Access Memory. É a memória de acesso randômico ou aleatório, beleza? Elas são voláteis. O que é uma memória que é volátil? É uma memória que as informações elas são apagadas quando é suspenso, vamos dizer assim, a energia. Quando você desliga o computador ou quando você reinicia a máquina, essas informações elas serão apagadas, beleza? Ou seja, os dados são perdidos quando a energia elétrica é subtraída. A memória RAM, ela permite leitura e escrita. Pode vir também dizendo assim, ó, permite leitura e gravação, ou leitura e escrita, beleza? É a mesma coisa, certo?
Bora lá o terceiro, ó. É a principal memória do computador. Falei agora há pouco, não foi não? Ela é a principal memória do computador porque ela é a memória de trabalho. Certo? Foi em algum ponto da década de 50 que surgiram as primeiras ideias de criar uma memória de acesso aleatório. Certo? Vamos ver as principais memórias. As principais memórias RAM, que podem vir cobrando em questões de concurso. Certo? Ó, RAM e DRAM, DIP, SIM, FPM, EDO, DIM, SRAM, RIM, PC100 e as atuais são a DDR, DDR2 e DDR3. Beleza? Se você vê algum desses termos aí, você já sabe que são memórias RAM, certo? Bora lá para a próxima? Memória ROM. ROM, Read Only Memory, memória de somente leitura, certo? Essas memórias, elas não são voláteis, ou seja, as informações vão permanecer nelas, beleza? O Diego Ponte falou aqui da DDR4. DDR4 ela ainda está sendo implementada, beleza, Diegão? Certo? A DDR4 ela está sendo implementada nos computadores atuais. Ah, Farrapa, eu já ouvi falar em DDR5, né, William? DDR5 é só para console de videogame, ainda não tem para computadores, entendeu? Ela tem essa nomenclatura DDR5, mas é uma tecnologia diferente das memórias RAM. Beleza? Show? Respondido aí, tirada a dúvida? Então vamos lá. Certo? Elas são não voláteis, ou seja, os dados não são perdidos quando a energia elétrica é subtraída. Ela permite somente leitura. Ó, somente leitura. Eu não vou conseguir efetuar gravação nem escrita nela. Beleza? Seu conteúdo já vem gravado de fábrica. Olha aí, ó. Seu conteúdo já vem gravado de fábrica. Vou falar aqui sobre, vamos dizer assim, uma outra definição que cobra muito em concurso, apesar da gente não ter cobrado hoje nas questões. Um conteúdo, um programa que ele já vem gravado de fábrica, que é um chip, a gente chama isso aí de firmware. Ó. Ela compõe um firmware, que é um hardware básico de gerenciamento de recursos. Ou seja, o programa ele já vem gravado direto no chip do computador. Certo? Bora lá, continuando. Mais uma memória principal. Aqui são exemplos de memórias ROM, certo? Bora lá. Agora a gente vai para memória cache. Memória cache é uma memória Static Random Access Memory, certo? A gente vai chamar essa memória aí de memória de transição, certo? Memória de transição. Ah, por que é memória de transição? Porque ela faz a transição entre o processador e a memória RAM, beleza? Ela armazena, ela, vamos dizer assim, ela deixa guardado nela os principais aplicativos, os principais processos que o processador executa, certo? Bora lá. Ela é muito rápida, ela possui um pouco espaço de armazenamento, certo? De 64K a 16 megas. Ela não utiliza o barramento. Por quê, Farrá? Porque ela vem colada no processador, ela vem junto ao processador. Armazena os dados usados com maior frequência pelo processador, melhorando o desempenho em tarefas repetidas. Farrá, eu já ouvi falar em cache L1, cache L2 e cache L3. Qual é a diferença? Bora lá. A cache L1 ela é uma cache menor, certo? Que vem gravado diretamente aliás, ela vem diretamente no processador, certo? A cache L1. A cache L2, ela era na placa-mãe. Aí o que foi que aconteceu? Ela agora é implementada também no processador, certo? E a cache L3, ela já é na placa-mãe, beleza? A cache L1 é menor do que a L2, que é menor do que a L3, certo? Bora aqui, ó. Nos processadores, aqui eu falei só da cache L1 e cache L2. Agora já tem a cache L3, certo? A cache L3, ela vai direto na placa-mãe, certo? A cache L1 é menor, é mais cara e mais rápida. A L2 antigamente era uma cache que ficava na placa-mãe, até a época do Socket 7, e com o passar do tempo começou a ser implementada diretamente no processador, reduzindo o tempo de acesso e tornando mais rápido, mas continua sendo mais lento do que a cache L1. Certo? Ó, a cache L1 ela é sempre muito pequena,
de 32 a 128K e oferece tempos de acesso muito baixos, equivalente a apenas 3 ou 4 ciclos, o que em um processador de 3 GHz equivale a apenas 1 ou 1.33 nanosegundos, certo? Para você ver como é rápido, beleza? Entretanto, todo esse desempenho tem um custo, que é a necessidade de usar células com mais transistores, controladores mais sofisticados e mais trilhas de acesso, o que torna o cache L1 muito caro em termos de transistores usados, certo? A cache L2, por sua vez, é baseada no uso de células mais lentas, com controladores mais simples e menos linhas de dados. Isso permite que o cache L2 seja sempre muito maior. Olha, ela já vai de 256K a 2 MB, certo? Mas ele, em compensação, trabalha com tempos de ciclo mais altos, tipicamente 10 a 15 ciclos. Show? Aí, que eu falei agora há pouco, os registradores. Fala, o registrador é memória principal ou não é memória principal, certo? Cara, os cientistas da computação, eles entram vamos dizer assim, num embate sobre isso aí, certo? Eles não têm um consenso. Uns acreditam que os registradores fazem parte da memória principal, outros acreditam que não. Porque assim, a memória principal é do computador. Os registradores, ele é uma memória que fica dentro da CPU, certo? Aí o que acontece? Esses registradores, eu vou ter que ficar muito antenado na questão, certo? Para eu não cair no erro, beleza? Ele é uma memória que é do processador. Ele não é considerado uma memória do computador, beleza? Vamos entender aqui, ó. Os registradores, ou registro de uma CPU, é a memória dentro da própria CPU que armazena N bits. Os registradores estão no topo da hierarquia da memória. Ó, se perguntasse qual é a memória mais rápida, seria o registrador, certo? Sendo assim, é um tipo de memória mais rápida e financeiramente mais custosa. Apesar do alto custo por bit armazenado, sua velocidade de acesso é essencial para o funcionamento dos computadores modernos e, portanto, são incluídos ainda que em menor capacidade, mesmo em processadores de baixo custo. Então, todo processador vai ter registrador, mesmo os mais baratos. Ó. Lembrando que os registradores são circuitos digitais capazes de armazenar e deslocar informações binárias e são tipicamente usados como um dispositivo de armazenamento temporário. São utilizados na execução de programas de computadores, disponibilizando um local para armazenar dados. Na maioria dos computadores modernos, quando da execução das instruções de um programa, os dados são deslocados, aqui ó, na definição, ó, os dados são deslocados da memória principal para todos os registradores. Ou seja, nessa definição aqui, ó, os registradores não são memórias principais. Beleza? Então, as instruções que utilizam esses dados são executadas pelo processador e, finalmente, os dados são movidos de volta para onde? Para onde? Ó? Para a memória principal. Show? Bora voltar para a questão, galera. Bora lá. Acho que agora dá para desenrolar. Ó. Acerca dos conceitos básicos sobre hardware, a cenário alternativa que apresenta apenas memória do tipo secundária. Bora lá. Ó. A cache, ela é principal ou é secundária? A cache é memória principal. O HD é memória secundária. E a RAM é memória principal. Aqui vai estar errado porque o HD não é memória secundária. Aliás, desculpa. Ele quer só as memórias do tipo secundário, né? Que eu só tenho uma secundária. Essas duas são principais. Bora lá. A ROM é primária, pendrive é secundária e cache é primária. Beleza. Então essa aqui também está errado. A RAM é principal, DVD é secundária e memory card é secundária. Eu quero só secundárias. HD é secundário. CD é secundário. E pendrive é secundário. Então o gabarito aqui, ó, letra D. Letra D vai ser o nosso gabarito, beleza? D de graça, né não, Diegão? Show de bola, certo? Bora lá para a terceira questão. A terceira questão fala de unidades de medida, certo? Unidades de medida de computador.
Aqui é para a gente julgar se é certo ou errado. Então vamos lá. Megabyte, gigabyte, terabyte e petabyte são alguns dos exemplos de unidades de medida usados na informática. Alguns dos exemplos, certo? Bora lá. Vamos ver aqui unidades de medida. Opa, show de bola. Unidades de medida. Ó, algumas unidades de medida aqui, galera. Ó. As unidades de medida que eu tenho: bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, brontobyte e gelpbyte. Eita, beleza. Então vamos lá. Megabyte, gigabyte, terabyte e petabyte são alguns exemplos? São. Essa aí tá certão. Essa aí foi de graça, né? Essa aí tá certão, viu? Megabyte, gigabyte, terabyte e petabyte são alguns exemplos. São só exemplos, ele não taxou. Então tá certo. Bora para a próxima. A principal aplicação das DRAMs. DRAM, a gente já viu o que é, né? É um tipo de memória RAM, não? É como memória secundária de computador. Memória secundária, memória RAM? Memória RAM é o que, galera, hein? Memória RAM é primária. Tá errado, errou, viu, Darice? Tá errado. Viu? Bora lá, galera. Certo? Memória RAM é memória principal, certo? Essa aqui tá errado. Bora para a quinta questão. Diferentemente da ROM, a memória flash não mantém os dados armazenados quando o computador é desligado. Bora ver lá. Diferentemente da ROM, a memória flash não mantém os dados armazenados quando o computador é desligado. Meu amigo, a ROM, quando o computador é desligado, ela permanece com as informações, os dados permanecem lá? Permanecem sim, beleza? E a memória flash, quando é desligado, também permanece lá? Permanece sim. Então ele está dizendo aqui que não mantém os dados armazenados? Negativo. As duas são não voláteis. Show de bola, viu, Suel, terrorista? Show de bola. Certo? O Suel e o Grandão aí apostaram uma tapioca aí. No quem errar menos. Beleza? Bora dar uma lembradazinha sobre memória flash, bora, galera. Ó, memória flash. Deixa eu procurar aqui que eu coloquei alguma coisa. Ó, pra cá, memória flash aqui. Memória flash, ó. É nada mais que um chip de memória de computador que mantém as informações armazenadas sem a necessidade de uma fonte de energia. Ou seja, é não volátil, não é não? Ela é frequentemente usada em eletrônicos portáteis, tais como os dispositivos de música digital MP3, smartphones, câmeras digitais, bem como nos dispositivos de armazenamento removíveis, os populares pendrives. Essa tecnologia também é usada para fazer o boot de computadores, além de compor cartões de memória, modems e placas de vídeo. Oi, meu amor. Oi, meu celular tá no carregador. Vem cá. Não pode pegar. Não, vou quer o celular? Uhum. Não sei cadê não, teu celular não. Aí pedir tua mãe, vai. Tá bom. Viram aí, né, ó? Foi muito bem acompanhado, certo? Bora lá. Continuando aqui, ó, sobre memórias flash. Então, para ser memória flash, bizu para matar nas questões sobre memória flash. É a farrapinha mesmo, viu? Vem aqui só me dar um cheiro e perturbar pelo celular dela. Precisa ter duas características, beleza, galera? Ó, primeiro, é ser não volátil. Ser não volátil. E a segunda é utilizar chips para gravações, certo? Beleza? É minha filha, né, porra? Tu quer que eu não seja carinhoso com ela? É doida? Ela é minha herança. Bora lá, ela é que vai pagar minhas contas. Bora. Continuando aqui nas questões, beleza? Então, ó, a questão aí tá certa ou tá errada? Ó, diferentemente da ROM, a memória flash não mantém os dados armazenados quando o computador é desligado. Ela não mantém os dados? Errado. Todas duas mantêm os dados. Beleza? Bora para a próxima.
Bora lá. É assim mesmo, galera. Eu tô em casa confinada, as mulheres também estão. Então, eu tenho que dar assistência. A bichinha veio aqui, eu tenho que dar assistência, né não? É o amor da minha vida ali. Bora lá. Questão 6. Pelo fato de não poder ser apagada, a memória EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, um tipo específico de memória ROM, é considerado como a memória mais segura entre as memórias voláteis. Beleza? E aí, galera? Essa questãozinha aqui, ó, ela é um pouco mais difícil. Beleza? Bora lá. O que vocês respondem dessa questão? Bora? Parar de brincar, parar de chamar o outro de corno. E aí, eu quero saber se está certo ou se está errado. Certo? Argumenta aí, Maxwell. Qual o erro aí, linguinha? Bora. Linguinha, Rita, Diego. Digam qual é o erro. Ó, o Herbert aí botou que tá certo. E aí? Bora, Jackson. Dimas. Agora diga o que tá errado. O que tá errado, linguinha? Não, volátil. Aí, a Sibeli acertou, viu? Ó, aqui diz que ela, como a memória mais segura entre as memórias voláteis, ó. Ei, meu filho. EPROM é não volátil. Beleza? Show de bola, galera. Bisurado, viu? Parabéns, viu, Sibeli? Show de bola. Bora lá. Questão 7. Uma memória flash é essencialmente um dispositivo de leitura, tendo em vista que esse tipo de memória não permite a escrita. E aí, galera, e essa aqui é a memória flash? Derinha no cheiro, viu, minha filha? Beijo. Bora lá? E essa aqui, ó. A memória flash é essencialmente um dispositivo de leitura, tendo em vista que esse tipo de memória não permite a escrita. E aí? Uma memória flash não permite a escrita? Que conversa! Lembra do pendrive? Pendrive, escrita e leitura, não é não? Essa questão está errada. Existem algumas memórias flash que elas são somente de leitura, mas aqui diz que, tendo em vista que esse tipo de memória não permite a escrita, está errado. A maioria das memórias flash, elas são escrita e leitura. Leitura e gravação, beleza? Tá errado, erradão. Bora para a próxima. A memória cache. A memória cache geralmente obtém informações armazenadas para o microprocessador de uma forma mais rápida que a que usa apenas a DRAM de alta capacidade. E aí, a oitava? Beleza, viu, Wagner? SSD é outro exemplo, viu, da questão anterior. Bora lá para a oitava. A memória cache, ela obtém informações armazenadas para o microprocessador de uma forma mais rápida que a que usa apenas a RAM. Tá certo ou tá errado? Ó, o Diegão respondeu certo, o Biratã respondeu certo, o Jackson respondeu certo. Bora lá, galera, alguém mais? O Wagner Linguinha respondeu certo. O Fran Ostentação respondeu certo. E aí? O gabarito da questão tá certo. Agora me digam o porquê que a memória cache ela obtém as informações mais rápidas. Por que, Maxwell, hein? Por que a cache ela acessa as informações de uma maneira mais rápida? Bora lá, estão pesquisando no Google, isso aí eu já falei em aula já, viu? Estão vacilando, né? A memória cache, o que ela não usa
O que que o processador não usa para acessar a memória cache? O que é? O processador, quando ele acessa a cache, ele não utiliza barramento, lembra? Se ele não utiliza o barramento, o acesso é mais rápido, não é não? Beleza? Acertou, Maxwell. Barramento. Show de bola. Viu? Bora lá. Bora pra nona. Nona questão. O SSD é um dispositivo para armazenamento de dados em que é possível escrever apenas uma vez os seus dados. Porém, pode-se ler o seu conteúdo várias vezes. O SSD é um dispositivo para armazenamento de dados. Lembra que SSD é um tipo de HD, que é um disco de estado sólido, certo? Em que é possível escrever apenas uma vez os seus dados. Porém, pode-se ler o seu conteúdo várias vezes. Bora lá. Ruth, é porque o chifre deles aí dá uma interferência no sinal, entendeu? Aí trava, certo? Bora lá. Meu amigo Jocélio da Frecheirinha. Como é que tá aí, Frecheirinha, Jocélio? Meu amigo empresário. Bora lá, galera. A questão está errada, né? Isso aqui é mole, né não? O SSD é um tipo de dispositivo de armazenamento de dados, até aqui está correta, que é possível escrever apenas uma vez no SSD. Negativo. Eu posso ler e escrever diversas vezes. Beleza? Porém, pode-se ler o seu conteúdo várias vezes. Eu posso ler e escrever o conteúdo diversas vezes. Beleza? Questão errada, questão de graça, questão que alunozinho do professor Farrapo gabarita aí mole, né não? Bora para 10 para a gente fechar com chave de ouro e depois eu vou querer falar com vocês mais um pouquinho só sobre dispositivos USB, beleza? Bora lá. A memória ROM do computador é considerada uma memória secundária para armazenamento das informações no disco rígido, a qual é apagada quando o computador é desligado. Ei, Gisele, um alô pra você também, meu filho, viu? Vai ficar deprimido por causa disso não, certo? É porque eu fico dando uma aula aqui e olhando a galera aqui. Gisele aí é meu filho mais novo. Não sei se ele é mais novo ou se o Herbert é mais novo, não é não? Eu sei que um é mais baixo e o outro é mais forte, mas qual é o mais novo eu não sei não. Bora lá. Aí o Linguinha, ó. O Linguinha tá desenrolando, hein? Pegou o bizu, né, Linguinha? Ó. A memória ROM do computador é considerada uma memória secundária, é? A memória ROM é memória primária, né não? Para armazenamento das informações no disco rígido. O que tem a ver, né, as informações da ROM com o disco rígido? E ainda diz, a qual é apagada quando o computador é desligado. A ROM, ela é não volátil. A parte que tem uns 50 erros, né não? Totalmente errado. Beleza? Deixa eu só falar mais um assunto aqui que eu separei aqui para a gente tratar hoje. Barramentos USB, certo? Só para a gente fechar com chave de ouro. Bora lá. O USB é um padrão de indústria que estabelece especificações para cabos, conectores e protocolos de comunicação para conexão, comunicação e provimento de energia entre computadores pessoais e seus dispositivos periféricos. Existem 3 gerações de USB, beleza? USB 1.x, USB 2.0 e a USB 3.x, certo? Foi lançado em 1996, o padrão USB é atualmente mantido pela USB Implementers Forum, certo? Ó, a USB 1.0, ao ser lançado o padrão, né, 1.1, desculpa, trouxe uma série de vantagens,
pois graças a uma única interface, a tarefa de conectar diversos dispositivos de aparelho ao computador tornou-se mais fácil. Fala, rápido, como assim, ó? Antigamente, vou mudar para cá para vocês olharem para mim. Beleza. Ó, antigamente o que acontecia? Existia um conector para o vídeo, um conector para o teclado, um conector para o mouse, um conector para a impressora, certo? Existia um conector para cada dispositivo. Então o que foi que aconteceu? Resolveram criar o padrão USB, certo? Barramento serial universal. Para todos os dispositivos agora poderem ser conectados em portas USB. A intenção era que atrás dos gabinetes existissem apenas conectores USBs. Não ia ter mais um conector para impressora, um LPT1. Não ia ter mais um PS2 para o mouse, certo? Não ia precisar ter várias portas diferentes, beleza? Aí foi criado a USB, certo? FAP, isso aí ajudou muito, ajudou bastante, beleza? Sem falar que os conectores USBs também são bem mais rápidos do que as portas antigas, certo? Vamos lá, voltando lá para a tela do computador. Aí, ó, aumentou a diversificação de tipos de periféricos, porém, tinha um grande ponto fraco, a baixa velocidade de transição de dados. Ó. A transmissão de dados, ou a transição de dados, no USB 1.1 era de 1,5 a 12 megabits por segundo, certo? Na USB 2.0, a velocidade foi de 480 megabits por segundo, certo? E hoje, que a gente utiliza 3.0, né, que chegou no mercado por volta de 2009, certo? Ó, caracteriza-se principalmente por um aumento da velocidade de transferência, ó, de 5 gigabits por segundo. Aqui, cara, ó, era 1,5 megabits. Hoje é 5 gigabits por segundo. Ou seja, tem uma diferença enorme, certo? Tem também um barramento que eu preciso que vocês fiquem mesurados, que esse barramentozinho aqui, ó, é o barramento FireWire. Que barramento é esse? Cara, ele é um barramento que ele foi criado pela Apple para concorrer diretamente com o USB, certo? Resumindo, bora lá. O barramento FireWire, como você conecta MP3 players, HD externos ou câmeras digitais em seu computador, utilizando um cabo USB, muito provavelmente. Mas você conhece a tecnologia FireWire, um tipo de conexão semelhante ao USB, mas que atinge velocidades, ao bizu aqui, ó, muito superiores. O FireWire é uma porta de barramento serial criada pela Apple em 1986, com a intenção de ser uma porta universal, eliminando uma ampla diversidade de cabos e conectores existentes que até então deixavam usuários bastante confusos. Em 1995, o FireWire foi padronizado pela norma IEE 1395, o que resultou em um aumento do número de produtos que ofereciam esta porta, já que até então a Apple exigia royalties para que outros fabricantes utilizassem essa tecnologia. Se você costuma trabalhar com edição de vídeo ou possui uma câmera de vídeo digital, muito provavelmente que ela possua uma entrada FireWire, certo? Que é uma marca registrada pela Apple. Beleza? Era isso que eu precisava falar com vocês. Então, ó, aulazinha show de bola, beleza? Certo? Procurei hoje trabalhar mais com memórias e com os padrões USB, certo? Falei sobre memória RAM, falei sobre registradores, falei sobre memória ROM, falei sobre cache. Falamos um pouco sobre dispositivos de entrada e saída, certo? Conceitos básicos. Estou procurando trazer assuntos de informática que sejam comuns para, vamos dizer assim, a grande maioria dos concursos que cobram informáticas em seus certames, certo? Para tentar abranger todo mundo, beleza? Tentar ajudar um pouco vocês, tanto no caminhar para o concurso, né? Para vocês fazerem a prova de vocês, para a preparação de vocês, certo? Mas tentar de alguma maneira contribuir para que juntos a gente consiga superar esse momento difícil que a gente está passando, certo? Com relação a essa pandemia, beleza? Vamos cada um fazer a sua parte, certo? Todo mundo de quarentena, beleza? Vamos polindo o chifre aí na quarentena, passar álcool em gel na ponta do chifre, certo? Para não transmitir para os colegas aí, para não trazer para casa, beleza? Queria agradecer aí a galera, parabenizar aí a todos que estão fazendo a sua parte, a todos que participaram da aula, certo? Tô vendo que a galera tá bisurado.
beleza? Tentar amanhã, mesmo bate-horário, 8h30, 20h30. Amanhã, um novo aulão, certo? Uma nova aula aqui, uma nova live. No mesmo esquema, vou tentar trazer 10 questões, vou puxar um novo assunto, certo? Pra gente tentar tirar o máximo de dúvidas possível, beleza? Pra quem tá assistindo a aula, eu sempre procuro fazer assim, ó. Eu mando o PDF, né, com as questões um tempo antes. Às vezes não dá para ser um tempo muito hábil, mas eu sempre mando para a galera dar uma olhada, dar uma lida, já dar uma bisurada antes. Eu mando o PDF. Eu mando o PDF nos grupos, certo? Só que eu participo de muitos grupos. Eu peço a galera para disseminar. Galera, sai compartilhando aí nos grupos. Para quem acompanhar a nossa aula, tá todo mundo com o materialzinho já, beleza? Amanhã o Gesiel pediu aí pra gente começar com o Constitucional, né? Amanhã eu ainda vou continuar na informática, certo? Vou ver se... Amanhã é sábado, né? No meio de hora ele tá preso em casa aqui esses dias todos. Mas amanhã a gente continua com a informática. Aí qualquer coisa no domingo a gente vê a possibilidade de fazer um novo assunto, beleza? Trazendo as questões de constitucional, beleza? Vamos ver aí, certo? Vamos conversar lá no grupo, beleza? Conversa lá no grupo, manda ideias, manda sugestões, manda o feedback para mim, certo? Tô tentando fazer aqui da melhor maneira possível, certo? Mais uma vez agradecer a galera, agradecer as catrevagens que estão aí, certo? A Derina, a Derice, a Derli, certo? Derli, manda um cheiro aí pro meu povo aí na Calcaia, eu amo vocês, beleza? Então, galera, um forte abraço, beleza? E qualquer coisa, tamo junto. Me despedindo aqui, professor Farrapa, Papa Mike, certo? Tamo junto, galera. Show! Valeu!